Olá, eu sou a Jordana. E eu sou a Nádia. E esse é o Expresso.com. A gente continua fazendo, né, o nosso é o Expresso.com. Você acha que já tá ficando brega, Nádia? Ah, mas é o nosso... Como é que fala? É o nosso merchan. É. É o nosso... Eu esqueci o nome que se diz. Nossa vinheta. Nossa vinheta. Nosso bordão. Nosso bordão. É o nosso Expresso.com. Obrigada, editor, produtor, diretor. Hoje, nosso expressinho duplo, né? Sim, eu não sei o que a gente vai falar e eu tô um pouco ansiosa no sentido bom, porque a gente tava conversando, eu tava tentando trazer assuntos pra ver se a Jordana falava, mas ela não falou. Não, eu guardo meus segredos, as 7 chaves. Ela guarda mesmo, os meus inclusive. Não, o seu eu exponho pra todo mundo. Mas, ó, vamos lá. A ideia, né, de trazer um tema é realmente não expor antes de estarmos aqui pra Pegar de surpresa. ver o que flui dessa conversa. E eu confesso que eu tava pensando, ontem que eu fui parar pra pensar, nossa, amanhã eu tenho que levar um tema, vamos ver o que eu vou levar, né, pra gente começar a devagar um pouquinho. Uhum. E aí eu lembrei de uma situação. Então eu vou contextualizar antes de jogar o tema, tá? Uhum. Eu tava... Só deixa eu falar uma coisa antes. Claro! É que todo mundo aqui já sabe que a gente mora juntas, né? Nós somos amigas há muito tempo e tal. E hoje de manhã eu perguntei, Jô, você já pensou no tema? Quando a gente tava tomando café. Ela falou, tô pensando e tal, né? Tô aqui pensando em... Tava com uns 2 temas, assim, na cabeça. Uhum. E é engraçado porque muita gente acaba não assistindo o podcast ou programa de TV ou qualquer coisa que seja veiculado porque acha que é tudo roteirizado. Exato! E a gente tá aqui nua, crua, genuína, da sua forma mais honesta possível. E realmente eu tô sabendo do assunto, vou saber agora, junto com todo mundo. E eu realmente parei pra pensar ontem à noite, ainda estava em dúvida agora de manhã. Mas eu resolvi ir pelo lado que eu acho que pode ampliar um pouquinho mais o nosso papo. Uhum. No sentido de não só responder, mas a gente começar a devagar um pouquinho mais. Porque é um assunto, como eu te falei, difícil, mas ao mesmo tempo que rende discussão. Uhum. Então vamos lá. Eu tava ano passado numa roda de amigos, num barzinho, e uma pessoa levantou uma pergunta do nada, e nem condizia com a situação, porque a gente tava ali brincando, cantando e tudo mais, e ela levantou aquela situação no barzinho, e eu não soube responder aquela pergunta. Ela me pegou muito de surpresa, e eu vi que todos na roda ali responderam muito rapidamente, sabiam, e eu não soube responder, e aquilo ali, depois que eu voltei pra casa, pensando e refletindo naquela pergunta, eu fiquei, poxa, mas por que eu não sei responder essa pergunta, sabe? E era uma pergunta muito simples. A pergunta dela na mesa foi, qual que é o seu propósito de vida? Por que você tá aqui hoje? E eu não soube responder exatamente o meu propósito. Eu lembro que todas as pessoas daquela roda começaram a falar principalmente do sentido profissional. Não todos, mas a maioria veio com aquele cunho mais profissional da coisa, sabe? Que ele é o seu propósito de vida, é fazer isso, mas vinculado com a profissão dela. E eu fiquei, cara, qual que é o meu propósito? Eu fiquei me questionando, assim, por que eu tô com 30 anos e não sei responder ainda qual que é o meu propósito? E eu lembro que, logo na sequência, o meu irmão também me indicou um filme. O filme Soul, da Disney. Disney ou Pixar? Agora eu não lembro. Ou os dois. E esse filme, ele fala justamente sobre isso. É um cara que leva uma vida em busca do propósito dele, que ele acredita que seja o propósito dele, que era o jazz. O filme é mais musical, mas é um desenho, né? Uma animação, que é o jazz. Ele passa a vida inteira em busca disso, seguindo o propósito dele. Deixa de compartilhar momentos com os amigos, com a família, com isso, com aquilo, em busca do propósito, porque ele acredita que é o jazz. E até que aparece uma oportunidade para ele, que seria a oportunidade da vida dele, de tocar num lugar muito massa, com uma banda dos sonhos dele. E o que acontece? Ele não consegue realizar esse sonho porque ele morre pouco tempo antes de realizar esse sonho. Ou seja, ele vive uma vida inteira em busca do propósito, fazendo pelo propósito, sendo que ele não consegue nem realizar realmente aquilo tudo que ele uma vida inteira batalhou, sabe? Então, trazendo esse contexto, o meu tema de hoje é justamente isso. Nádia, para você, existe um propósito para cada pessoa? Você acredita nisso? E se sim, ou se são vários,
qual é o seu ou quais são os seus propósitos de vida? É engraçado, porque em outra época eu ia falar assim, nossa, sim, existe, meu propósito e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu não lembro o desfecho do filme, mas eu acho que daí ele começa a ver que ele tem que aproveitar as pequenas coisas do dia a dia, né? E ele para de ser tão habitolado com essa coisa que ele acha que é o propósito dele, que é o jazz. Exato. Eles fazem aí- essa relação entre propósito e missão, né? E de que a missão da pessoa realmente, ou o propósito da pessoa é realmente aproveitar cada momento, é viver. Eba, cafezinho. Café, chegou! Pode aparecer. Gente, esse é o Lacerda. Olha, dá um tchauzinho pra câmera lá. Trouxe nosso Obrigada, cafezinho. Lacerda. Agora sim. Grandíssimo, Lacerda, obrigada. Então, e aí vai muito de encontro com o que eu ia falar. Porque pra mim esse negócio de, ai, não sei o que, assim, existe... Todo mundo tá numa era de, tipo, viva o seu propósito, corre atrás do seu propósito, qual é o seu propósito, você não tá vendo o seu propósito. E aí o tempo vai passando e tu não vai aproveitando as pequenas coisas do teu dia a dia. Tu não aproveita a tua família, tu não aproveita tomar um banho, tu não encontra prazer nas coisas que tu faz diariamente, porque é como se a vida todos os dias tivesse que estar no topo da montanha-russa, sendo que a vida ela não é a vida não é só você estar em momentos incríveis e bons e lá em cima. A vida também é os baixos, são os altos e os baixos, é o linear. A vida ela é isso. Então eu acho que, lógico, cada um acredita no que quer para sua vida. Não tem um certo e um errado nessa discussão também, né? Mas eu, Nádia, eu acho que eu fazendo bem pro próximo, me sentindo bem com as minhas decisões, aproveitando cada segundo do meu dia de forma mais genuína e natural e honesta possível, eu acho que isso pra mim já é viver meu propósito. É encontrar prazer no tomar o meu banho e sentir a água encostar na minha pele, sabe? Você consegue viver esse propósito? Cara, eu tô aprendendo como terapia, assim. Porque por muito tempo eu acreditava que a vida ela era assim, nossa, tinha que estar sempre no topo do mundo, no ápice, viajando e fazendo coisas e conhecendo gente nova e vivendo relações que me dessem borboletas no estômago e sempre naquele pico de dopamina. Adrenalina. Naquela adrenalina. E a vida ela não é isso. Principalmente assim, depois dos 30, você começa a entender que a vida também é pagar o boleto, é as coisas maçantes, tediosas. E também a gente tem que encontrar alegria nisso, sabe? Então, eu mudei muito. Eu era, nos meus 20 e poucos, sim, eu era essa pessoa que estava sempre no pico da adrenalina. Hoje, não. Hoje, eu encontro prazer em não fazer nada. Em tirar um sábado de boa lá no apartamento. Sim, não fazer nada, não, sabe? Então, eu acho que talvez esse seja o meu propósito, né? Não sei, eu acho que muitas pessoas buscam também serem únicas. E elas conseguem, porque se você tem um foco, você consegue. Então, por exemplo, eu quero fazer um mestrado nos Estados Unidos. Cara, você vai estudar para aquilo, você vai correr atrás daquelas informações, você vai focar e você vai conseguir. Porque tudo que você coloca a sua energia ao máximo, você faz acontecer. Sim. Né? Se depende de você, você faz acontecer. Tem gente que não tem foco nenhum e aí só deixa a vida acontecer e é feliz com isso. Eu sempre falo que felicidade pra ti não é a mesma coisa que felicidade pra mim. Não existe uma... Talvez felicidade pra ti hoje seja casar, ter filhos, que não é pra mim. Que pra mim felicidade é pegar o primeiro ticket pro Peru e viajar, entendeu? Sim. Então Por felicidade isso que não é muito adianta. relativo. Às vezes a gente quer... tem a nossa concepção de algo e acha que aquilo é o correto e não abre a cabeça pra calma, isso é só a minha percepção das coisas. Acho engraçado quando a Jordana fala calma, pra ela mesma. Não, essa é a minha percepção das coisas, não é porque Exato. eu considero isso correto que o outro também vai considerar e que isso é a verdade Exato. universal, entendeu? E eu acho engraçado quando as pessoas, elas falam assim, tipo, elas vêm criticar as tuas decisões, as tuas escolhas, né, a tua vida no geral, sendo que ela tem a vida dela pra ela tomar as decisões que ela acha cabíveis, né? E aí é muito louco isso, porque daí você pensa assim, cara, mas não é porque você vive isso, não é porque você gosta disso, digamos, não é porque você gosta de brócolis ou chocolate meio amargo, sei lá, não é porque você gosta de chocolate com nuts que eu tenho que gostar.
pra mim é o melhor chocolate que tem, mas talvez pra ti não seja, talvez pra ti seja com morango, sei lá, tô dando aqui um exemplo. Sim, gostei mais do chocolate do que do É brócolis. que brócolis a gente tem que se forçar, né? O brócolis a gente tem que se forçar porque é saudável. Mas, assim, o exemplo de chocolate acho que é uma boa, sabe? Tipo, sei lá, e é um exemplo muito bobo, eu sei. Mas, cara, se tu parar pra pensar, é isso, assim. Não é porque pra ti funciona que tu acha que pra todo mundo vai funcionar. Sim. Não é porque tu não tem que ficar preso naquela ideia, naquele conceito de que, tipo, não, é assim que funciona a vida, é isso que é felicidade. Fora disso, não é. Porque funciona pra ti, mas não necessariamente vai funcionar pro outro. Então, tu considera a questão do teu propósito o viver com verdade e com plenitude as Exato. situações cotidianas. Exato, é aquilo que a gente falou no episódio, é encontrar satisfação e contentamento, assim, né, aqui no agora. Eu já fui muito de pensar lá na frente também. Eu era muito ansiosa, eu era muito, né, Sim. a gente tava falando sobre isso ali fora. E hoje, graças a Deus, assim, graças a psicólogos, psiquiatras, remédios e tudo mais, a gente... Estamos todos medicados. Estamos todos medicados, mas assim, brincadeiras à parte. Hoje eu consigo encontrar contentamento no aqui e no agora. E sem pensar muito lá na frente, porque isso me fazia mal. Mas Sim. isso é pessoal, de novo. E sempre foi algo que você viveu, era seu, de viver pensando no depois também, né? Ansiedade tá aí pra isso. Uhum. Mas hoje você realmente conseguiu encontrar o seu eixo no presente. Eu acho que é muito pessoal, né? É muito pessoal, as experiências são muito pessoais, o propósito é muito pessoal, felicidade é muito pessoal. Eu acho que não dá pra ficar ditando regras. O que me deixa um pouco sem paciência hoje em dia é essa coisa de que que a internet vende, esses gurus aí da internet, né? Eles vendem essa ideia de que, não, tu tem que estar sempre produzindo, tu tem que estar sempre com energia, tu tem que estar sempre feliz, sempre com roupa de marca, sempre viajando, sempre incrível, sempre feliz, sempre sorrindo, sempre com pessoas incríveis e sempre transando e sempre, entendeu? E a vida não é isso Não. só. Na verdade, a internet traz muito disso de achar que a vida é só o ápice. Não é, né? Não é? E não é. Inclusive, essa questão de encontrar contentamento em pequenas situações do cotidiano que não são o ápice da sua vida, eu acho magnífico esse olhar, assim. Sim. De realmente... E não só o olhar, porque a visão eu tenho, mas eu não sei se eu realmente consigo aproveitar cada momento. Exato. Eu tento. Em alguns momentos simbólicos, assim, em momentos em família, em momentos que eu tô com alguém, eu evito ficar no celular e, sabe, dividir a atenção das coisas. Eu, naturalmente, não gosto de fazer isso. Mas é uma prática muito diária, assim, de tu tá sempre se observando pra não tá cometendo o erro de, calma lá, tô num momento tão legal aqui com a minha família, por que eu tô no celular postando? Em relação ao propósito, eu tava até comentando ali no começo, né? Que naquela roda de amigos, muita gente trouxe eu tenho toque. A Jordana tem toque. Cada segundo ela empurra um pouquinho a xícara dela. Eu tava comentando, assim, que muitos voltaram pro propósito no lado profissional. E como naquele momento, naquela situação específica, eu tava passando por esse imbróglio profissional de me encontrar e verem as coisas acontecerem e tal, eu fiquei meio perdida. E isso me pegou muito, porque obviamente dizia muito mais sobre mim. Se me pegou em mim é porque eu precisava resolver aquela situação. E principalmente de não saber, tá, qual que é o meu propósito? Pra que eu vim? O que eu devo fazer? E aí eu comecei a pensar nisso. Como é que eu vou trazer esse propósito na minha área, na comunicação? Qual que é o meu propósito hoje com a comunicação hoje? Eu tentei definir algo, sabe? Traçar alguma coisa nesse sentido. Até o momento em que eu peguei e pensei, calma, Jordana, calma. O meu propósito hoje, eu vejo como ser humano, porque a vida é muito mais do que o que você exerce profissionalmente. Né? A gente tenta buscar esse propósito, tenta conciliar. Se coincide seu propósito de vida com o profissional, maravilha, mas nem sempre vai ser assim. Mas aí eu comecei a observar. Isso se enquadra mais, comunicação, se enquadra com o meu perfil, é o que eu sei fazer de melhor, é onde eu acho que eu vou conseguir tocar o outro e mudar um pouquinho alguma coisa no outro, deixar o meu melhor para o outro,
nessa área. Mas o meu propósito, apesar de ter a ver com comunicação, não é a comunicação em si, e sim a conexão com as pessoas. Hoje eu sinto isso em mim. Óbvio. Cara, e olha como é pessoal, né? Porque a gente tem uma amiga em comum que o terror dela é lidar com pessoas. Enquanto a gente fala que o nosso propósito está ligado com Pessoas. conectar com pessoas. É onde eu, parando para observar a minha trajetória, minha vida sempre foi. Eu sempre gostei de entender profundamente o outro. Não aquela amizade superficial. Eu não sou o tipo de amiga que vai ficar te mandando mensagem no WhatsApp o tempo todo pra saber como você tá. Mas eu gosto de aproveitar aquele momento, saber quem você é e extrair o máximo de ti quando a gente tá junto. Então eu sempre gostei e gosto de estar em contato com as pessoas. Então eu acredito que o meu propósito maior seja nesse sentido de conexão familiar, com os amigos, com o parceiro, enfim. Não acredito que seja só um propósito para uma pessoa de vida, mas é onde você mais vai se encontrar, sentir que é você mesmo. Eu tava colocando aqui na internet sobre propósito, né? Perguntas relacionadas a propósito. E aí tudo que vem é tipo, as palavras-chave são alcançar, legado, prazer, aprender, o que fazer com a minha vida, sobre falhar, o que é mais importante na minha vida, o que eu mais amo fazer, se eu tivesse apenas 6 meses de vida. Olha que legal. Então, é tudo voltado à vida num contexto geral. Não fala que profissional, carreira, amoroso, sei lá. E geralmente as pessoas vinculam a isso, né? E não necessariamente tem a ver. Desafio, admiração, superação, vivências, lado espiritual, o que me traria, o que eu escolheria, coração, orgulho. Então vamos mudar o sentido da coisa. Se você tivesse somente um dia, você recebeu uma carta e nessa carta diz que amanhã, tal horário, você acabou-se pra você, entendeu? Ai, amo. O que amo essa você pergunta. vai fazer Amo nessas essa 24 horas? Amei a pergunta porque aí que tá, né? Muita gente Porque eu acho que aí a gente consegue perceber o nosso propósito. muita gente pensa assim, né? Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Aí a mãe liga e fala assim, vem aqui almoçar aqui em casa, filho. Aí tu fala, não dá porque eu tenho gravação, porque eu tenho roteiro, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que acontecer. E aí você não vai e você fica um tempão sem ver seus pais, sem ver teus amigos, porque tu não pode ver teus pais porque tu tá trabalhando. Aí quando teus amigos mandam mensagem, tu tá descansando. E aí tu não... Quando tu vê, tu tá nessa roda maluca da vida de trabalhar e dormir, trabalhar e dormir, dormir e trabalhar. Se eu tivesse um dia de vida, eu deixava tudo que eu tô fazendo. Eu ia direto na casa dos meus pais e ficar lá com eles. Sim. Eu imagino muito, assim, meu último dia de vida. Se Então, eu por sei... quê? Por quê? Se eu tenho esse tempo, eu não faço isso? Exato. Né? Porque a gente acha que nunca vai ser o último dia. Eu vivi uma situação nesse final de semana que, pra mim, ela reflete muito o que eu viveria se fosse minhas últimas horas de vida. Que é estar numa praça com pessoas que eu amo, com um violão, tocando uma música, batendo, tipo, jogando conversa fora e apenas apreciando aquele momento com as pessoas que eu amo. Até porque a gente não é, a gente está, né? A gente não é, a gente está. Você não é o teu trabalho, você está nesse trabalho. Você não é os teus desejos, você tá com esse desejo. Exato. Você não é, essa tristeza, essa angústia que você está sentindo agora. Você está sentindo, você não é. Tem muito aquela coisa do, o trabalho dignifica o homem. De fato, dignifica o homem. É bíblico. Mas por quê? Porque ele também vai utilizar disso para coisas maiores. Né? O trabalho tá ali, você vai exercer a sua profissão, você vai se sentir útil com isso, você vai extrair do seu trabalho, enfim, valores, benefícios para poder aplicar em outro momento, em outra coisa que é o seu propósito. Ô, Jô, tem uma pergunta. O que te motiva a levantar todos os dias da cama e seguir em frente? O que me motiva? Eu acho que, em primeiro lugar... quem eu tenho ao meu redor. Eu sempre penso nas pessoas que estão comigo. Sim, que me motiva principalmente é saber que eu tenho
pessoas incríveis ao meu lado. E quem não tem? Alguém a pessoa vai ter. Completamente sozinha ela não vai ser. É que a gente fala muito sobre a família, né? Sobre as amizades antigas. Não é só amizade, não é só relacionamento. Mas pode ser que você conheça alguém amanhã e que se torne um grande amigo teu. Às vezes a pessoa, até porque sozinho ninguém nunca está. Não sei, amiga. A pessoa que tá Não sei, completamente... não dá pra gente falar assim, porque a gente tem a sorte de ter família, próximos, amigos. Mas quando a pessoa ela é a gente muito vive numa sozinha... cidade onde as pessoas mudam pra cá justamente pra... Agora você entrou numa situação legal, porque dá pra fazer uma analogia muito, muito massa, assim. Quando você encontra uma pessoa que ela tá totalmente perdida na vida, às vezes é uma pessoa que tá presa, uma pessoa que se afundou nas drogas, e enfim... A gente tem duas situações. A pessoa que se afunda e continua se afundando, porque daí ela realmente não tem mais perspectiva e pode ser que não tenha ninguém. E tem a outra pessoa que ela sai dessa e levanta. Geralmente por quê? Porque ela tem alguém. Tá, mas a gente não tá falando de pessoas que passaram por essa situação. A gente tá falando de pessoas comuns. Eu sei, que... mas eu tô indo no extremo pra te dizer a pessoa que às vezes se encontra realmente sem nada. Ela se apoia em Deus e sai. Sim. Então, sozinha, completamente sozinha, ela nunca está. Não, tudo bem. Mas aí a gente tá falando aqui de pessoas ao seu redor. Sim. Pessoas, Sim. né? Aí é isso que eu te pergunto, assim. E quem não tem família, quem se mudou pra uma cidade e não tem amigos, principalmente aqui em Balneário, é muito comum isso acontecer. As pessoas virem pra cá, eu escuto muito de gente que é de fora e falar assim, eu não tenho amigo, é muito difícil fazer amigo aqui. E aí? Eu acho que você tem que encontrar ser algo isso em você nela. mesmo. Exato. Você não pode... A minha resposta pra isso seria... A minha motivação de acordar todos os dias e fazer o que eu faço, sair da minha cama todos os dias, é me tornar a minha melhor versão. É buscar... E essa melhor versão encontra com outras pessoas no meio do caminho. Exato. Pra mim, acordar a minha melhor versão está para o outro. Então, pra mim tá pra mim mesmo. Não, porque se eu tô penso... feliz comigo, eu faço os outros felizes também, de certa forma. Mas assim, pra mim a minha alegria é acordar, colocar minha roupa da academia, fazer um exercício, me tornar 1% cada dia melhor, te encontrar, tomar um café da manhã, conversar, dar risada, Sim. sabe? Tomar meu banho, que eu amo, me arrumar, escolher minha roupa daquele dia, sabe? Sair, e sabe aquele dia gelado, com o céu limpo e sol, que é o meu dia favorito? Exato, sabe? É isso que eu tô falando. Domingo foi um dia que, cara, eu acordei e o clima tava exatamente do jeito que eu gosto. E as pessoas estavam felizes. Era nítido que as pessoas estavam felizes porque o dia estava agradável. Sim. E isso vem muito também de encontro com a gente morar num lugar tropical, porque tem muitas pessoas que moram em lugares onde é super cinza. Nossa. E isso influencia diretamente com o humor delas, Eu né? não conseguiria ficar bem super... do jeito que eu sou hoje, assim, eu dependo muito do sol. Não precisa ser sol de calor, mas do brilho do sol. É muito difícil E ficar muito tempo, assim, eu acho que eu ia entrar em depressão. Eu acho que eu não ia aguentar muito tempo em climas assim. Pode ser. Só nublado. Mas aí, o que tu falou tem muito a ver com que... na verdade, tá meio interligado, eu acho, as nossas respostas. Porque, pra mim, o que me motiva a ser melhor é eu saber que eu vou ser o melhor para o outro. Não só pra mim. Quem tem filho pensa bastante E eu não assim falo, também. e eu não penso nisso só em relação a, nossa, eu preciso ter o meu dia dedicado a outra pessoa. Não é isso. Mas fazer o meu melhor, porque o meu melhor vai ser passado para alguém. Sim. Quem tem filho pensa assim, né? Tipo, eu tenho que acordar todos os dias e vencer porque eu tenho uma pessoa que depende de mim. Uma vez... Mas aí quem não tem, é isso que eu fico pensando. E quem não tem, você tem que encontrar força em você mesmo pra você se tornar a melhor versão de você, né? Claro. Porque a vida Mas é muito assim, boa. a pessoa não vive só pra ela. Cara, e a vida é muito boa, né? Tem muita gente pra gente conhecer ainda. E a gente, às vezes, se perde nessa loucura do dia a dia, de tipo assim, cara, não, eu tenho que fazer acontecer, porque eu tenho que ganhar mais, porque eu tenho que encontrar alguém. E eu falo isso por mim. E aí eu paro e penso, mas eu não sou isso, eu estou isso. Exato. Eu estou. Exato. Então, e são fases, então a gente tem que aproveitar, porque passa. Você consegue imaginar que você tem 31 anos de idade?
Eu vivo isso todo dia. Eu me Que olho no espelho e loucura! falo, caraca, já se passou 31 A gente anos se da minha conheceu vida. quando a gente tinha 12 pra 13 ali. Faz muito tempo. É assim. E passa muito rápido. Hoje às vezes a gente pensa assim em artistas que ficaram famosos e a gente olha assim, cara, mas já faz muito tempo que eles são famosos e parece que é tão agora. Aí a gente se dá conta, né, de que a gente já tá ficando meio velho, assim. E sabe que tudo isso, esse papo, ele vai muito de encontro com autoconhecimento de novo, né? Porque é muito sobre quem eu sou, qual é a minha essência. E aí, a partir disso que a gente consegue falar, tá, então por que eu levanto da cama todos os dias? Qual que é o meu propósito? Eu encontro felicidade nisso que eu tô fazendo? A minha vida me traz essa satisfação? Ou eu só tô vivendo no automático? Porque para algumas sentia pessoas, muito isso. porque para algumas pessoas felicidade também é viver ali no automático e fazer todos os dias a mesma coisa. Tanto é que tá viralizando agora, porque como tem essas pessoas que tipo, elas apostam e compram Ferrari, não sei o quê, daí tem um meme, né, que é tipo, saindo do meu trabalho, chegando em casa e vendo no Instagram que o fulano que aposta comprou uma Ferrari e uma casa na praia. Mas aí tá viralizando, porque todo mundo tá nessa coisa de mostrar que, cara, vamos trabalhar remoto e viajar o mundo. Eu trabalho remoto, já viajei bastante. Mas chega uma hora que você quer o conforto da sua casa, você quer rotina. O cérebro gosta de rotina, né? Você quer criar raízes. Você quer criar raízes. Algumas pessoas, vamos lá? Nem todo todo mundo. mundo. Eu lembro quando eu comecei a viajar, que eu conheci pessoas nos hostels que eu falava assim, quanto tempo você vai ficar aqui na Tailândia? Aí eu falava, sei lá, 20 dias. E você? Não sei. E eu pensava, como não sabe? Como assim, cara? De onde é que tá vindo seu dinheiro? Tá trabalhando, né? Não é nem isso que eu pensava. Era tipo, como que você vai ficar na Tailândia? E você não sabe. E você não sabe quanto tempo você tá morando num hostel e aquilo era o propósito da vida da pessoa. Entendeu? Então a pessoa tem que se conhecer muito ao ponto de falar, eu estou vivendo o meu propósito. E porque é meu propósito, não porque, não porque situações me levaram a isso, a esse lugar. Sim. Porque muita gente acaba ficando obstinado em algo e não percebe que é algo da infância, algum trauma de lá, que daí ela muda completamente então, e vaza. O que eu tava falando sobre que tinha viralizado é que assim, ó, como agora eu tô vendendo muito essa ideia do tudo é incrível, viva o incrível, viva na dopamina, no alto, né? Tem um negócio que tá viralizando na internet, que é um vídeo que é assim, ó, eu no meu trabalho comum de 8 horas por dia no escritório. E aí a pessoa, tipo, indo trabalhar, passando 8 horas no escritório, tomando o cafezinho dela, levando a marmitinha dela, voltando pra casa, tomando um banho, sentando no sofá, assistindo alguma coisa, lendo livro. Por quê? Porque, cara, massa que você tem um trabalho que você pode viajar o mundo, que você pode, né, desbravar e tudo mais. Mas talvez isso não seja felicidade pra alguém. Pra alguém, felicidade seja ter um trabalho de 8 horas por dia no escritório, chegar em casa, fazer a comidinha e deitar e dormir. A internet e os experts hoje vendem tanto essa ideia de que se pode trabalhar e ter prazer e ser feliz e viajar ao mesmo tempo. Bullshit. Buscando despertar o desejo no outro, porque as pessoas, quando vêm, elas não associam que tudo que tá ali tem por trás um fundo de marketing que quer pegar no teu gatilho ali, de despertar aquele teu desejo, aquele teu prazer. Dá pra viajar e trabalhar, eu já fiz isso. Sim. Mas eu acho que é bullshit, esse papo mas de não é todo dia assim. Trabalha com o que ama e nunca mais vai trabalhar, porque você... Não. Totalmente bullshit, sim. Eu acho. A gente sabe que as pessoas expõem... É isso que tu falou, Jo, não é todo dia assim. Não é todo dia assim. Não é todo dia assim. A gente sabe que as pessoas expõem na internet aquilo que é legal, né? Não vai expor o pior momento dela, aquele momento que ela tá ali quebrando a cabeça, trabalhando 2 horas sentada ou mais, né? Enfim, ela não vai publicar. Ela vai publicar o quê? Uma conversa num podcast, uma viagem massa pra caramba, quando ela tá num palco. Hoje se vende muito isso. Mas porque a pessoa quer despertar isso em você de que é possível e te vender alguma coisa depois. Aí você olha e fala assim, meu Deus, como minha vida é sem sentido. Como eu não tenho nada. Como e aí a gente eu volta. Sou atrasado. E a gente volta pro mesmo papo de sempre. A comparação, a internet, a mentira, a venda do marketing, enfim. E outra, né? A questão de
olhar para isso e perceber que você consegue, no seu cotidiano, encontrar prazeres também. Exato. Que é o início dessa conversa. E é o que tu falou antes. E ver que isso não foi uma coisa que foi colocado em ti. Tipo, felicidade, meu filho, é você seguir os passos do seu pai, que é advogado, e advogar. Ou, Jordana, teu pai tem uma empresa, você tem que assumir a empresa, porque é isso que vai te dar estabilidade, você vai poder viajar, isso que... E, cara, tem que ter muita coragem pra tu bater no teu peito e falar assim, não é isso que eu quero, eu vou seguir o que me faz feliz, eu vou seguir o que é o meu propósito. Esse é o meu propósito. Exato. Até tu chegar nessa concepção sendo 100% você, é uma desconstrução muito grande. Muito. E tem uma analogia que eu amo, que é da galinha, que é assim... pra te ver como tem coisas que são colocadas na nossa vida, assim, que tá intrínseco na gente, né? Tem uma história que a mulher, ela fala assim, a gente vai fazer a galinha da avó hoje, esse final de semana, né? Dia das Mães e tal. Pega lá aquela travessa. E ela pega a galinha, ela corta a galinha no meio, coloca na travessa. E aí o filho fala assim, mas mãe, por que tu corta a galinha? Por que tu não faz a galinha inteira, né? O frango inteiro, Chester, sei lá o que era o bicho. Aí ela, não, porque a tua bisavó fazia assim, tua avó fazia assim, eu faço assim. Daí ele, mas mãe, não faz sentido, por que tu não deixa o frango inteiro, né? Pra que cortar o frango no meio? Daí ela, não, porque foi assim que eu aprendi. Aí ele foi falar com a avó. A avó já era uma senhora de idade. Vó, por que você fazia assim? Ah, porque minha mãe fazia assim e tal. Porque, na verdade, a gente não tinha uma panela grande, uma travessa grande. Então, ela tinha que picotar e cortar. Ou seja, era por causa daquela situação que não é a sua hoje. Exato, era panela. E a mulher tinha inúmeras panelas e travessas que caberiam o frango, mas ela fez como? Exatamente como a mãe fazia, exatamente como a avó fazia. E os ciclos se repetem. E os ciclos se repetem. E aí eu fico pensando, será que isso é teu ou será que isso vem de alguém? Né? Porque é muito comum a gente seguir uma linha ali da família, a gente fazer as mesmas coisas, Sim. porque é mais confortável. O nosso cérebro gosta do que é conhecido, do que é familiar. Por né? isso, a importância também de sair de casa. Uhum. Claro, a gente teve aqui uma conversa nossa de sair aos 30, mas lembrando que eu e Nádia tivemos nossas experiências fora de casa. Uhum. A partir do momento que você tem a sua experiência fora de casa, sem pai, sem mãe, sem a sua criação, é óbvio que você vai trazer o melhor, às vezes o pior também da sua criação, você vai ter que lidar com isso, porque é a sua criação, ponto. Uhum. Mas, saindo de casa, você percebe o que é seu, e o que era da sua criação ou o que era dos seus pais. Por exemplo, minha mãe tinha essa rotina aqui, meus pais tinham essa rotina aqui dentro de casa. Não vai ser a mesma que talvez eu siga dentro da minha. Uhum. Porque não é assim. Sabe? Às vezes dobro o lençol de um jeito, mas eu percebo que desse jeito é muito melhor. Eu faço assim. Uhum. Então, essa situação de sair também te faz é o primeiro passo para você começar a perceber o que é seu e o que não é, né? Exatamente. Quem é você e quem é... pensar com a própria cabeça, né, cara? Exatamente. O que mais que você tem para nos dizer? Não, eu só tava realmente pensando como esse assunto é um assunto que gera discussão para todos os lados, né? Exato. Essa questão do propósito me pega muito. Tem várias perguntas aqui. Quê? Que fala sobre propósito, né? Tipo, como que a sua carreira se encaixa no seu sonho? Qual foi a última atividade ou projeto em que mergulhei de cabeça e tive a sensação de me sentir satisfeito e orgulhoso? Quais são as minhas qualidades e como posso utilizá-las para dar contribuição para o mundo? Quem são as pessoas que mais admiro e por que admiro tais pessoas? Tudo isso tem a ver com o propósito, né? É engraçado. Exato, porque antes a carreira, é vida profissional, é vida pessoal, é família. Antes a gente estava falando, né? A gente misturou vários temáticas dentro do propósito aqui. Uhum. Tudo fez muito sentido. Eu estava pensando, enquanto você estava falando sobre a questão do direito, né? O que é do seu pai, o que é colocado em você. E eu percebi muito isso na época em que eu estava no direito, ou advogando, ou na magistratura, enfim. E apesar de eu saber que eu acordo todo dia para dar o meu melhor para o outro, ainda assim, se eu for fazer um comparativo, né, hoje na comunicação e antes no direito, onde eu tinha mais chances, numa visão generalizada, digamos assim, de contribuir para o outro. Sim. Advogando. Uhum. Porque eu resolveria um problema daquela pessoa.
Mas não quer dizer que na comunicação eu também não consiga atingir o outro de certa forma. Ou tocar o outro de outra forma. E eu acho que isso tem muito mais a ver comigo do que lidar diretamente com burocracia e problemas. Porque no direito, geralmente, você só resolve... Geralmente, você resolve problema, né? Você tenta resolver problemas, senão não tem processo. Né? E na comunicação é uma forma diferente, talvez, de lidar com o problema do outro. E de ajudar o outro de alguma forma. Então, são visões diferentes, mas que, de fato, ali eu não me encontrei. Ali não estava o meu propósito, naquele tipo de ajuda ao próximo. E não adianta, né? Acho que isso tá totalmente ligado a você descobrir sozinho. É um processo interno. É interno, e para algumas pessoas é muito rápido, para algumas pessoas demora um pouco mais, e tudo bem. E eu acho que tudo bem a gente ir provando coisas e testando coisas e ver o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá, né? E se refazendo, né? Por isso que eu acho que muitas vezes a questão do propósito não tá ligado com o profissional. Na maioria das vezes não tá ligado com o profissional. Você pode conciliar isso com o teu profissional. Mas, porque tu fala assim, eu já ouvi algumas vezes tu falar isso pra mim. Nossa, Jô, que massa, né? Hoje eu te vejo assim tão voltada pro teu propósito. Quando você fala da comunicação, porque eu realmente sou feliz nessa área, eu sou feliz com o que eu faço tudo, dou o meu melhor e sinto que eu entrego o meu melhor, apesar de a gente saber que nunca vai ser perfeito, mas dou o meu melhor, só que ainda assim não tem a ver com o meu propósito, eu acho que tem muito mais a ver com quem eu sou, perfil, conseguir entregar o meu melhor de alguma forma, mas o propósito tá além disso. Jô, então quais são as 3 coisas que tu faria para dar que tu falaria para as pessoas que estão assistindo, né, escutando a gente, para elas encontrarem o propósito? 3 dicas que elas poderiam Encontrar fazer. o propósito. Primeiro, eu sempre vou falar e sempre vou bater nessa tecla do autoconhecimento, porque a gente precisa se conhecer para entender o que realmente é nosso e o que não é, o que a gente acabou de falar aqui. Autoconhecimento. Experimentar. Sair daquilo que você tá só acostumado, sabe? Porque eu acredito que eu só encontrei ou estive mais perto e me descobri quem eu sou pela coragem de tentar algo novo. Então, não ter esse receio de experimentar situações novas, coisas novas, para você ir se descobrindo cada vez mais. Difícil essa, né? Vou voltar a pergunta, já vai se preparando, Nádia. E eu acho que estar em contato com Deus. Ok. Eu pergunto isso, Jô, porque assim, muitas pessoas, elas se culpam demais, elas se cobram demais por tentar. Eu vou tentar esse aqui, e hoje em dia eu escuto muito assim, você é inconstante, ou você começa e não termina. E, cara, tá tudo bem tá em movimento, que a gente já falou sobre isso. Porque, lógico, uma hora você vai encontrar algo que te preencha, mas aconteceu muito comigo, eu vou trabalhar com isso. Cara, não gosto. Vou aprender, vou sugar o que eu puder disso aqui, mas vou seguir em alguma coisa que eu realmente me identifique. E aí, tu encontra outra coisa. Aí, tu entra numa faculdade. Aí, tu fala, cara, mas não é isso. E tem que ter muita coragem, de novo, pra você falar assim, não é isso, eu vou atrás do que eu quero. Nessa de ir atrás do que eu quero, eu, Nádia, cursei 3 faculdades. Até me formar em uma delas. E futuramente vim com outras ideias e tudo mais, porque nós somos essa metamorfose ambulante, nós mudamos de opinião, mudamos de crenças e mudamos de jeito, mudamos fisicamente, a gente tá falando sobre isso. E tem gente que não consegue tomar essa atitude de bater no peito e falar, não é isso que eu quero, eu vou mudar. A pessoa, ela se cobra tanto de tipo assim, não, cara, se eu escolhi, digamos, eu escolhi fazer direito, não é uma coisa que eu queria, como aconteceu na minha vida. Fiz, aí quando chegou lá no direito penal, eu falei, nada a ver comigo, tô saindo fora. Cara, foi difícil na época, porque foi uma quebra de expectativa pra minha família, né? Meu pai já pensava, vai ser juíza, sei lá, promotora. Imagina eu que concluí o negócio. Só que, é aí que tá. Só que eu tive coragem de falar assim, não, eu vou parar aqui.
Mas requer coragem, requer mesmo, porque tem gente que fala, não, eu vou até o fim, porque pode ser que eu goste. Por quê? Por medo de parar e tudo mais, o que as pessoas vão falar. Eu sou inconstante, porque eu não termino, porque o que eu começo eu não termino. E os projetos, né? Tipo, hoje na minha vida eu tenho feito várias coisas, né? Tenho a aula de inglês, tenho a Ellie, que é a empresa do Canadá, tenho o podcast, tenho o Cria. E vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer escolhas. Claro. Vou ter que parar alguma coisa. Hoje eu tô nessa coisa de experimental, assim. Tô totalmente experimental. O que mais me faz feliz? O que me dá retorno financeiro? Porque nem só de felicidade vive o homem. É isso que eu digo. Né? Às vezes a pessoa realmente não tem oportunidade de experimentar, de tentar. Eu acredito sim que quem quer, ela dá os seus pulinhos ali pra fazer o negócio acontecer, mesmo que demore um pouquinho mais, mesmo que seja algo um pouco mais planejado, se você não consegue, mas dá pra seguir outras oportunidades. Mas se você vai se contentar com esse lado profissional, se a gente tá falando aqui de propósito, busque esse propósito, esse sentido em outra área da sua vida, porque ela vai existir. Às vezes a pessoa tá contente com aquele emprego ou fica ali naquilo, mas o propósito dela nem tá ali. O propósito dela tá em, depois de suar pra caramba, voltar pra casa e dar o melhor pro filho dela. Né? Então, claro, tem a questão profissional, mas nem sempre tá só ali. Exato. É E isso. você? Você não me respondeu? Ah, 3 atitudes pra pessoa encontrar o seu verdadeiro propósito. Ou os seus propósitos. A gente não sabe, né? eu acho que terapia. Boa. Terapia é vida. Eu acho que terapia todo mundo deveria fazer. Né? Colocar pra fora, falar. Acho que isso é muito importante. Segundo, tentativa e erro. É o famoso experimentar. Faça, experimente. Se inscreva naquela aula, sabe? Faz tua matrícula. Vê se é isso mesmo que tu quer. Tentativa e erro. Talvez não seja aquilo e tá tudo bem, sabe? E terceiro, tempo de solitude, eu acho. Porque às vezes tu tá naquela correria com muita gente na tua volta, sempre com movimento e muitas pessoas e coisas acontecendo e tu não consegue se ouvir. Tu não consegue se perceber. Sim. Então, tempo de solitude é importante, é o que eu tenho aprendido agora, assim. Acho que essas 3 coisas dá pra fazer um Que episódio tem a aqui, ver, ó, encerrar muito bem. que tem tudo a ver com quando eu falo de Deus, é o meu tempo de solitude. Então, Que é onde a pronto. gente se encontra. É onde a gente para pra ouvir. E tu vê que daí é a mesma resposta, praticamente com palavras diferentes. Exatamente. Né? Exatamente. Ai, Ju, eu amei Que esse lindo, papo. Amei lindo. esse tema. Rende, né? Dava Tipo, pra a gente falar consegue mais. divagar muito, assim. Mas a gente tem que receber o nosso convidado já já. Bom, agora a gente vai encerrando então, meu povo. Obrigada pela Audiência. audiência, por nos escutar. E você tá vendo seu propósito? O que é propósito pra você? Deixa aqui nos comentários, a gente quer saber. Segue a gente aí no Spotify, no YouTube, no Instagram, pra ver os próximos convidados que estão vindo. @expresso.com podcast. É isso daí. E a gente se Obrigada. vê no próximo episódio. Tchau, gente. Beijo!